Esse assunto não sai da boca do paraibano, né? Carreta com transformador e tal. Um outro assunto que só se fala desde ontem à noite é com relação a personal trainer que utilizou um taco e danificou o carro de um motorista por aplicativo. De novo? Olha só as imagens. Isso foi na principal de José Américo. Houve uma pequena confusão de trânsito, a mulher saiu com um taco. Rapaz, foi pra cima do camarada, o camarada correu, ela quebrou o carro do caba todinho. Por que Rafael Bundão colocou de novo na vinheta agora há pouco? Porque essa personal é a mesma que em dezembro passado nós mostramos aqui no Correio Verdade. Olha como ela ficou. Tinha se envolvido numa outra briga de trânsito, num semáforo da Avenida Beira Rio. E parece que o rol de confusão dela não para por aí não. David Martins está na cidade da Polícia Civil, no Geisel, e chegando lá, descobriu que tem mais, David Martins. Conta. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Paulo Neto. Boa tarde, povo da Paraíba. Tem sim. Há um inquérito aberto que está apurando o envolvimento dela em outra confusão aqui em João Pessoa. Essa confusão também foi filmada e aconteceu ao lado do viaduto do Cristo Redentor, onde dá para ver nitidamente que acontece uma briga entre ela e o motorista de outro carro. Mas já eu falo sobre esse assunto aí. Para quem não está inteirado dessa confusão, eu acho muito difícil, porque desde ontem o jornalismo da TV Correio está cobrindo essa história, no Cidade Alerta Paraíba, no Correio Manhã, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Ontem à noite houve uma confusão entre essa personal e um motorista de um carro que faz transporte por aplicativo no bairro José Américo. E tudo isso foi filmado. Alguém registra o momento em que ele tenta se defender dela, que ele corre, ela está com um pedaço de madeira na mão, segundo a polícia, um taco de beisebol, e ela, sem conseguir atingir esse homem, ela danifica o veículo desse trabalhador, que veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Além disso, ele conversou com a nossa equipe. Escute o relato dele sobre o que aconteceu ontem à noite. Põe no ar. Eu estava transitando na Souto Maior, onde ela veio, saiu de uma faixa me trancando, eu freiei o carro e dei umas buzinadas para ela. Ela não se satisfez com aquilo, aí acelerava o carro e parava. Acelerava e parava. E até chegar num ponto de eu voltar para a faixa e ultrapassar ela, ela pegou jogar o carro, quando jogou aí não deu mais tempo de eu tirar e a gente chegou a colidir. Até então eu desci do carro com a intenção da gente resolver, como se acontece, normal, mas aí ela não quis conversa, já foi desceu na mala do carro, pegou um taco de beisebol, de madeira e começou a quebrar os vidros do carro e me agredindo. Chegou a me agredir ainda com um soco, mas eu não revidei, me ameaçou. Ela disse: eu quero lhe matar, quero lhe pegar, se eu lhe pegar eu lhe mato. Ela com um taco de beisebol na mão e eu sempre me afastando dela, sempre me afastando e ela atrás de mim. Eu acho que na gravação que os populares lá gravou, vê eu me afastando dela. Só que chegou um tempo que eu cheguei junto dela e ela pegou, deu um soco em mim. Mas eu não revidei. Bom, por causa desse boletim de ocorrência prestado ontem, a Polícia Civil começou a apurar o caso. Esse caso foi encaminhado para a 4ª delegacia, que fica no bairro do Geisel. Ele fez o boletim de ocorrência aqui na cidade da Polícia Civil, mas por conta da região, então esse inquérito vai ser encaminhado para lá. E agora há pouco, o superintendente da 1ª região me confirmou que a Luana, ela foi intimada. Não só a Luana, mas também esse motorista de aplicativo que falou agora há pouco aí. Então os dois já foram intimados para virem aqui na cidade da Polícia Civil ou lá na 4ª delegacia, isso ainda vai ser definido, para que eles possam prestar mais detalhes sobre o que aconteceu.
Eu falei com o superintendente agora há pouco e ele fez uma revelação para nós, que a Luana, ela está em outro inquérito, aí ela não está ainda nem como vítima, nem como acusada, porque o inquérito ainda está em andamento, um prestou queixa contra o outro, de uma confusão que aconteceu em janeiro desse ano, aqui no bairro do Cristo Redentor, ao lado do viaduto, onde na imagem ela aparece brigando, lutando com um homem, com um outro motorista, após mais uma confusão de trânsito. Vamos ouvir o que fala o delegado Cristiano Santana. A delegada já expediu as intimações já pela manhã e a informação que temos agora da equipe que está em campo ainda é que foram feitas as duas intimações, tanto da vítima, do motorista, como também da investigada, já para serem ouvidos, né, começarem já a ser ouvidos a partir da tarde de hoje. E em condição, então, será instruído todo o procedimento. Nesse caso específico, temos aqui o crime de dano, que é um crime de ação penal privada, já que pelas imagens que estão sendo veiculadas, houve dano nos para-brisas, traseiro, dianteiro, nas laterais do veículo. Então se verifica realmente cenas fortes aí, além do crime de ação penal privada, o crime de dano também é o crime de ameaça, que é um crime de ação penal que depende de representação, e que a vítima, inclusive, está vindo agora às 14 horas para formalizar, e além de outros delitos que podem, né, ser configurados a partir dos depoimentos e dos exames que foram requisitados também. Ora, delegado, não é o primeiro caso em que a Luana aparece como investigada. Tem um caso que, inclusive, aconteceu aqui bem pertinho da cidade da Polícia Civil, perto do viaduto. Esse é o segundo procedimento, né? Ainda está se investigando a condição de fato, né? Com os depoimentos. Ao final, a interpretação do autor policial de responsabilização de quem é o autor ou de quem é a vítima. Esse processo está em andamento ainda, repito, ocorreu no início do ano, mês passado, melhor dizendo, e envolvendo também uma contenda de trânsito, mas que ainda está em análise, sendo analisado em depoimentos e exames pelo autor policial, que ao final definirá realmente qualquer responsabilidade criminal. Mas, de fato, é o segundo evento com a mesma natureza de crime, de contenda, de briga de trânsito. Bom, esse, na verdade, é o terceiro caso, porque teve um em dezembro do ano passado, que aconteceu na Avenida Beira Rio, aqui em João Pessoa, na altura do bairro Tambalzinho, onde ela relatou que houve uma discussão no trânsito com o motociclista. Depois, ao parar em um semáforo, essa discussão aumentou e terminou em agressão física. Ela disse que foi agredida, que foi atingida com o capacete, que foi jogada no chão. O homem acusado por ela, na delegacia, disse que, na verdade, tentou se defender e que, nesse momento da tentativa de defesa, ela teria caído e, por isso, se machucou. Eu conversei com a Luana ontem. Eu acho que foi a única pessoa que ela respondeu ontem as perguntas, mas respondeu muito pouco. E ela disse o seguinte, ela disse que estava muito preocupada com a exposição do caso de ontem, porque rapidamente isso foi compartilhado nas redes sociais. E ela disse que estava traumatizada. Provavelmente a reação de ontem foi por conta do trauma do caso lá de dezembro do ano passado, que ela diz assim: ficou sem solução, ninguém fez nada por mim. Aí eu perguntei, Luana, então conta a tua versão sobre o que aconteceu nesta noite, porque eu falei com ela ontem à noite, tinha acabado de acontecer o fato. E ela, naquele momento, ela desativou todas as redes sociais. Aí eu fui em busca do delegado que apurou o caso lá da Beira Rio, para saber se de fato a situação havia ficado sem solução. E o delegado Francisco Azevedo, ele me disse o seguinte: o inquérito foi concluído, o homem foi indiciado por lesão corporal e eu encaminhei o caso para a justiça. Não está mais na esfera policial. Então, agora surge mais um episódio com a Luana, que agora figura como investigada porque ela danificou o carro do rapaz. Pode ter aí um crime de lesão corporal e pode ter também aí um crime de ameaça. Isso a gente vai ficar sabendo quando o inquérito for concluído. Eu volto com você. David, parabéns pelo trabalho. Agora fica aí para escutar o quarto caso. Atenção, Paraíba. Eu acabo de receber de uma pessoa, viu, David Martins, que é colega dela de profissão, personal trainer também.
que disse o seguinte: Paulo Neto, tem um caso que não houve repercussão que aconteceu há dias atrás. Ela agrediu uma ex-companheira na frente de uma academia em Manaíra. As câmeras da academia flagraram tudo. Várias pessoas também viram, mas acredito que a academia não libera as imagens. Esse é o quarto caso, David Martins. Paulo Neto, eu também tomei conhecimento desse caso aí. Eu perguntei, inclusive, ao delegado Cristiano Santana se há algum procedimento aberto. Ele disse que não. Os únicos procedimentos abertos no âmbito policial são esses 3 que nós acabamos de citar. Ele também tomou conhecimento desse caso, mas não há nenhuma denúncia, nenhum boletim de ocorrência com relação a esse caso que você acabou de citar. Ela tem outros processos, mas na esfera civil. Na área policial são apenas esses 3 que eu citei agora há pouco, e os 3 envolvendo briga no trânsito. É com você, meu amigo. Valeu, David. Obrigado, meu irmão. Ó, além da insistência de David Martins e continuar a conversa com a personal, a nossa produção também tentou manter contato com ela hoje. A companheira dela foi quem nos atendeu. Disse que ela não iria falar porque ela estava, assim como disse a David, muito abalada após a repercussão. O espaço continua aberto, evidentemente, para que ela possa... Inclusive, ela disse à nossa equipe, o Cristiano está me dizendo agora, que ela está à disposição para pagar ao motorista, ressarcir a ele todos os danos que ela causou no veículo. Já está à disposição, tá? Reconhece. Agora, segundo a atual companheira dela, ela teve um surto. Nossa equipe questionou se existe um laudo, se ela toma medicamento, e ela disse que não tem laudo, mas iria partir para a busca de um laudo, né? E os profissionais, a posterior, iriam emitir um laudo de que ela estava passando por problemas psicológicos. Detalhe é, beisebol não é um esporte que se pratica muito na Paraíba, né? E no Brasil. Por que andar com um taco dentro do carro? Fica a pergunta.